Na ligação iônica, nós temos transferência de elétrons do metal para o ametal. Então, nós temos transferência de elétrons do metal para o ametal. Vamos pegar o exemplo que nós acabamos de ver, analisando somente a camada de valência. O que é a camada de valência? É a última camada. Então, nós vimos que o sódio, ele tem um elétron na última camada. O cloro tem 7 elétrons na última camada. Então, o sódio é metal. E o metal faz o quê? Dá o quê? Dá o quê? Dá o seu elétronzinho. Sneak. Então, o sódio vai doar o seu elétron para o cloro. O sódio faz assim. Deu o elétron para o cloro. Quando o sódio deu o elétron para o cloro, o sódio fica positivo. Cachanga da cachanga. Cátion. O cloro fica negativo. E é exatamente essa atração forte de carga positiva e negativa é que nós chamaremos de ligação iônica. É o positivo atraindo o negativo. Ligação iônica, transferência de elétron do metal para o ametal. Lembra dessa frasezinha, amigos? Lembra assim, metal, ametal, iônica. Então, quando você tem metal com ametal, a ligação é iônica. E, às vezes, a forma do composto, você pode fazê-la de cabeça, para não perder tempo. Não haverá tempo. Olha só, se eu tiver o cálcio e o flúor, o cálcio está na 2A. Se ele está na 2A, ou grupo 2, ele perde 2 elétrons. Então, a carga dele é mais 2. O flúor está na 7A, ele ganha 1 elétron. Se ele ganha 1 elétron, o flúor é menos 1. Cálcio mais 2, flúor menos 1, você pega 2 flúor. Esta é a forma do composto. Fluoreto de cálcio. Fluoreto de cálcio. Bem, veja um outro exemplo. Eu pego aqui, por exemplo, o alumínio. O alumínio, ele está na coluna 3A ou grupo 13. Ele perde 3 elétrons. O enxofre está na 6A. Ele ganha 2 elétrons, menos 2. E aí, como é que eu faço para descobrir a fórmula do composto iônico? Eu vou cruzar, regra do cruz-credo. Como é que é, professor? Regra do cruz-credo. Você faz assim, cruz-credo, cruz-credo, cruz-credo. Então, a fórmula do composto sulfeto de alumínio, Al2S3. Agora, atenção, amigos. Cuidado, perigo na área, perigo. Toque o alarme. Perigo. Composto iônico não pode ser chamado de molécula. Composto iônico não pode ser chamado de molécula. Por quê? Porque composto iônico não pode ser chamado de molécula, porque as moléculas são individualizadas e os compostos iônicos formam uma rede, um agregado de compostos. Então, atenção, não esqueça, composto iônico não pode ser chamado de molécula. Não pode ser chamado de molécula. Porque eles vão formar um agregado. Ele é chamado de quê, então? Íon fórmula ou composto iônico. Então, vamos anotar, vamos fazer um exercício para lembrar isso aí. Composto iônico não pode ser chamado de molécula. Amigos, extremamente explorado em vestibular, extremamente explorado no Enem, extremamente explorado em concursos públicos. Saber que composto iônico não pode ser chamado de molécula. Se você tiver uma molécula grande,
E uma só ligação iônica, ela deixa de ser molécula, não é molécula. Então, vamos resolver. O que é uma molécula? Seria uma menina sapécula? Não. Molécula não é uma menina sapécula. Elimina. Molécula é o contrário de dulécula? Também não. Molécula, compostos que apresentam ligações iônicas? Não. Composto iônico não pode ser chamado de molécula. Compostos que apresentam apenas ligações covalentes? Perfeito. Letra D. Então não esqueça, composto iônico não pode ser chamado de molécula. Para ser moléculas, apenas ligações covalentes. Vamos pegar um caso do hidrogênio. O hidrogênio, vamos supor que ele vai se ligar a um metal alcalino. O metal faz o quê? Dá o quê? Dá o quê? Dá o seu elétronzinho. O hidrogênio, ele tem uma característica interessante. O hidrogênio tem um próton e um elétron. Quando você compara hidrogênio, por exemplo, com sódio, olha a grande diferença que existe, ó. O sódio tem 2, 8, 1 elétron. O hidrogênio tem apenas 1. Então, para um elemento como o sódio, perder um elétron é uma boa coisa, porque ele perde esse elétron, essa camada desaparece, a camada some, né? Porque ele não tem mais elétron, e ele fica com 8 elétrons na última camada, adquire a estabilidade. Agora o hidrogênio não, gente. O hidrogênio ele só tem um elétron. Se ele perder o seu elétron, vira-se apenas um próton. Então ele já não tem nêutron, já não teria elétron, seria apenas um próton. Então, qual é a tendência? Quem é o ídolo? Quem é o ídolo do hidrogênio? O hidrogênio é seguidor, ele é seguidor do hélio. O hélio é aquele gás nobre que tem 2 prótons e 2 elétrons na camada K. É aquele da teoria do dueto, é aquele que estabiliza com 2 elétrons. Então, o que é que o hidrogênio quer fazer? O hidrogênio quer ganhar um elétron, porque se ele ganhar um elétron, ele vai ficar semelhante a um gás nobre hélio, que é o ídolo dele. Então, por exemplo, se eu pegar aqui potássio, um elétron na última camada, hidrogênio, só tem um elétron. Qual dos dois tem tendência a perder elétron? O potássio. Então, o potássio é que faz isso, ó. Aí o potássio fica positivo e o hidrogênio fica negativo. Hidreto de potássio, Kh. Como é que é, professor? Kh é Kh. Hidreto de potássio. Esse é o composto. É um composto iônico. Isso aqui é uma molécula? Não. Composto iônico não pode ser chamado de molécula. Os compostos iônicos apresentam algumas características interessantes. Por exemplo, como eles formam um agregado de íons, né? Eles vão ter um alto ponto de fusão e ebulição. Vai exigir uma alta temperatura para poder separar. Então, normalmente, por isso mesmo, eles são sólidos à temperatura ambiente, porque tem alto ponto de fusão, né? Então, eles conduzem corrente elétrica. Isso aqui é interessante, viu, gente? Quando fundidos ou dissolvidos em água. Quando dissolvidos em água ou fundidos em água ou fundidos. Ou seja, quando eles sofrem fusão. Então vamos imaginar, se você tem o cloreto de sódio, Na+, está agregado para o Cl-. Se você coloca eles em água, eles vão sofrer uma dissociação, Na+, mais Cl-. Como eles vão formar íons em solução, vai haver uma condução de corrente elétrica. Então, compostos iônicos, eles vão conduzir bem corrente elétrica quando dissolvidos em água ou fundidos. Se você também fundir um composto iônico, fundir é passar da fase sólida para a fase líquida, aumento de temperatura. Se você pegar mil e tantos graus, aquecer o NaCl, ele vai dar Na+, mais Cl-, e na forma de líquida, eles vão conduzir a corrente elétrica, perfeito? Então, composto iônico,
alto ponto de fusão e ebulição, são sólidos a temperatura ambiente. Compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água ou fundidos, e compostos iônicos apresentam alta dureza. Alta dureza. Professor Marcos Araújo, o que é dureza? Dureza é capacidade de riscar. Quem for mais duro, risca o mais mole. A substância mais dura que existe no universo, né, é o diamante, ele risca o outro. Então, quando você quer saber o que é dureza, é a resistência a riscar. Um risca o outro. Então, por exemplo, quando você escreve um giz no quadro, quem desgasta é o giz. Então o quadro é mais duro que o giz, porque o quadro ele está riscando o giz. Quem desgasta é o giz. Então, capacidade de dureza é essa, é a capacidade de um riscar o outro. Por isso que o diamante é muito importante, fazer brocas com ponta de diamante para poder perfurar outras substâncias, porque ele risca qualquer outra substância. Fazer gravações em qualquer produto, porque eles riscam o outro. Diamante é a substância de maior grau de dureza que existe. Então, os compostos iônicos são bastante duros também. Bem, amigos, vamos marcar uma tarefinha para vocês, para encerrarmos nossa aula de composto iônico. Amigos, estamos encerrando a aula então eu queria marcar para vocês uma tarefa. A tarefa de hoje, de ligação iônica, é da página 49, do 85 ao 90. Lembrando que no livro 4 você tem a resolução comentada. Obrigado! Fui!